Já parou para pensar em como se constrói um país? Qual é a planta baixa, o projeto fundamental que define tudo? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. A arquitetura de uma Constituição, que é, no fundo, o verdadeiro manual de instruções de uma nação. Essa é a grande questão, né? Pensa bem, quem tem a autoridade, o poder supremo para definir as regras do jogo para milhões e milhões de pessoas? É essa pergunta que está por trás de toda e qualquer Constituição. Bom, para começar, a gente precisa ter uma base sólida. E a Constituição é exatamente isso, a lei máxima. Não é uma lei qualquer, não. Ela é o manual de instruções do Estado. É ela que organiza a casa, distribui o poder e bota no papel os valores essenciais que vão guiar toda a sociedade. E isso nos leva direto para a nossa primeira sessão. Se a Constituição é um manual, quem são os autores? De onde é que vem a autoridade para escrever um documento tão poderoso assim? A resposta está nesse conceito aqui que é chave, o poder constituinte. Pensa nele como o poder original, a fonte de toda a autoridade. Ele não é criado por nenhuma lei, porque é ele que cria a lei fundamental que dá origem a todo o resto, a todos os outros poderes que a gente conhece. Olha, a melhor forma de entender isso é com uma analogia. Imagina uma construção. O poder constituinte são os arquitetos. Eles desenham a planta do edifício, o projeto inteiro. Já os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, eles são os construtores. Eles trabalham dentro do projeto que os arquitetos definiram, seguindo as regras que já foram estabelecidas. Um cria o plano, os outros executam. Simples assim. E esses arquitetos, eles podem atuar de duas formas. Existe o poder constituinte originário, que é o arquiteto original. Ele chega e cria uma constituição do zero, sabe? Rompendo com tudo que veio antes. É um poder inicial e, teoricamente, ilimitado, porque não tem uma lei acima dele para dar ordens. E, do outro lado, tem o poder constituinte derivado, que é o reformador. Ele não cria algo novo, mas ele modifica a constituição que já existe. E, para isso, ele precisa seguir as regras que o próprio arquiteto original deixou para fazer a reforma. Ok, então a gente já entendeu quem escreve as regras. Agora, vamos para a segunda parte e ver o que está escrito, quais são os valores e as decisões mais importantes que formam a identidade de uma nação. Toda Constituição faz umas escolhas políticas que são cruciais. Duas das mais importantes são a forma de Estado e a forma de governo. A forma de Estado define como o poder é espalhado pelo território. No Brasil, a nossa escolha foi a federação com poder dividido. Já a forma de governo define como é a relação entre quem governa e quem é governado. E aqui a escolha foi a república, ou seja, o poder vem da eleição, tem prazo de validade e quem está no comando tem que prestar contas. E no coração da nossa República Federativa do Brasil, a gente encontra 5 pilares fundamentais. E para nunca mais esquecer, tem um macete famoso que resume tudo. Só, se, divi, a, plu. Vamos decifrar isso rapidinho. SO de soberania, CI de cidadania, DI de dignidade da pessoa humana e, esse aqui é crucial, é como se fosse o valor-fonte de todos os outros direitos. VA de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E, para fechar, PLU de pluralismo político. Esses são os alicerces do Estado brasileiro, a base de tudo mesmo. Agora, vamos lá. Ter as regras escritas é uma coisa. Fazer com que elas funcionem na prática, aí já é outra história. E isso leva a gente para a nossa terceira sessão. Nem toda regra constitucional opera da mesma maneira. A resposta curta e grossa? Não. Definitivamente não. Nem toda norma constitucional nasce pronta para uso. Elas têm diferentes níveis de aplicabilidade, ou, usando o termo técnico, diferentes níveis de eficácia. E entender isso é a chave para conseguir interpretar a Constituição do jeito certo. Primeiro, a gente tem as normas de eficácia plena. Pensa nelas como regras que já vêm prontas para uso. Elas são auto-executáveis. Assim que a Constituição entra em vigor, elas já estão valendo com força total. Não precisam de mais nenhuma lei, de mais nada para funcionar. Depois vem as de eficácia contida. A melhor analogia aqui é regras com um asterisco. Elas também se aplicam na hora, mas sempre tem um porém. Uma lei futura pode vir e restringir o alcance delas. Por exemplo, a liberdade de trabalhar em qualquer profissão é livre, mas a lei pode chegar e exigir certas qualificações, entende? E, por fim, temos as de eficácia limitada. Essas são as regras que vêm com a etiqueta requer montagem. Elas estabelecem um direito, tipo o de greve para servidores públicos, mas dependem de uma outra lei para se tornarem 100% funcionais.
Sem essa lei, o direito até existe no papel, mas não dá para ser exercido por completo. Então, para a gente resumir de um jeito bem simples, plena é pronta para uso, contida é com um asterisco, ou seja, leia as letras miúdas, e a limitada é requer montagem. O ponto crucial aqui é justamente entender essa diferença no modo de funcionamento de cada tipo de regra da Constituição. Ok, já passamos por quem tem o poder, quais são os valores e como as regras funcionam. Mas na prática, no dia a dia, por que isso tudo é tão importante? Vamos para a nossa última sessão para amarrar tudo isso. Porque, no fim das contas, uma Constituição não pode ser só uma folha de papel. Não adianta nada ter as regras mais bonitas e os valores mais nobres se eles não tiverem nenhum efeito no mundo real. Ela precisa ser um documento vivo que pulsa junto com a sociedade. Então, o que a gente leva de toda essa análise? Que o poder de criar a Constituição vem do povo, que os seus princípios definem a identidade de uma nação. A gente viu que as regras ganham vida de jeitos diferentes. E talvez o mais importante, entendemos que uma Constituição não é um documento estático, parado no tempo, mas sim um sistema dinâmico que está sempre vivo. E para terminar, fica uma reflexão. Se a teoria nos diz que o poder constituinte, esse poder supremo, pertence ao povo, como é que esse poder se manifesta no nosso dia a dia? Como é que a vontade popular continua a moldar e a dar vida a esse documento tão fundamental? Fica aí a pergunta para a gente pensar.